Não posso dizer publicamente que sou contra um casamento gay? Não posso ter opinião? Pode. Você pode ter opinião. Mas eu queria devolver com uma outra pergunta. Por que que você tem a necessidade de que a sua opinião seja pública? Veja que isso leva muitas vezes a um discurso de ódio, porque a gente tem tanta necessidade de proclamar nossa opinião aos quatro ventos que a gente acaba não aceitando opiniões divergentes. Repito de novo, mais uma vez, esse papo de liberdade de expressão e liberdade de opinião, quando vem dessa fração direitista, geralmente está relacionado à possibilidade de controlar o corpo dos outros. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e esse rapaz que simpaticamente e didaticamente respondeu o comentário é o Henrico, eu vou deixar o arroba dele para vocês. Perceba que a resposta simpática e didática, ela foi no sentido de que, colega, você não é o protagonista do mundo. Você pode ter as piores opiniões do mundo dentro da sua cabeça. Só que quando você fala, isso tem consequências práticas. Não é só uma palavra, tem consequências práticas. Mas eu gostaria de puxar esse assunto para um outro lugar muito específico. Geralmente, essa questão da liberdade de expressão, ela não é levada a nível institucional. Geralmente é uma questão de dar opinião assim na rua pro seu vizinho. É colocado num nível interindividual, super imediato, e não é levado num nível que é institucional, num nível em que envolve, por exemplo, a liberdade de expressão sendo praticada de fato por diferentes setores da sociedade, por exemplo, a partir de meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa no Brasil são concentrados em poucas mãos. Poucas têm o direito de ter algum meio de comunicação. Poucas têm, inclusive, o dinheiro necessário para fazer a distribuição do próprio conteúdo, seja na mídia televisiva, seja na rádio, ou seja, também na internet. A gente percebe, por exemplo, que as campanhas do Nicolas Ferreira, elas costumam alcançar números muito altos porque ele tem muita grana para investir nisso. Grana para tráfego pago. A liberdade de expressão, em última instância, está diretamente relacionada à quantidade de grana que você tem para que a sua expressão consiga circular livremente. E essa é uma questão institucional, essa é uma questão que tem a ver, primeiro, com estrutura econômica, segundo, com esfera política e, terceiro, tem a ver com a institucionalização de maneiras de se comunicar, de meios de comunicação em geral, que, se você não tiver grana, você não vai conseguir se comunicar. E aí eu me pergunto, por que a liberdade de expressão não é debatida nesse nível, no nível das instituições, no nível da possibilidade de se ter N meios de comunicação diferentes para conseguir entregar diferentes formas de expressão? Porque é muito confortável dizer que a Globo é comunista, e é uma maluquice, né? Na verdade, você não tem nenhum meio de comunicação, nenhum canal de TV de grande porte, de grande alcance, que seja, por exemplo, de esquerda. E aqui eu tô falando de uma esquerda radical, né? Não simplesmente que é progressista, não é disso que eu tô falando exatamente. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E a explicação é muito simples, você não tem jornais de esquerda radical, você não tem canais, rádio de esquerda radical com grande distribuição de conteúdo, porque geralmente os grupos de esquerda radical não têm grana para bancar isso. Essa liberdade de expressão está diretamente relacionada à grana. E a falta de grana faz com que a liberdade abstrata de expressão seja convertida numa repressão concreta da própria expressão, que não pode ser praticada. As redes sociais se tornaram uma importante arma, por exemplo, para as esquerdas, porque nas redes sociais é possível você conseguir alcançar pessoas de uma maneira mais fácil do que na televisão, por exemplo. Mas mesmo nas redes sociais se está a todo momento submetido a regras que são de grandes corporações. E a qualquer momento você pode ser sabotado por elas. A gente viu o que aconteceu com Jones Manuel há poucos dias. E se manter
esse debate no nível raso da liberdade de opinião interindividual é uma responsabilidade da direita, da extrema-direita, desse pessoal que tem esse olhar específico, né? Quero dar pitaco na vida dos outros, é necessário também ter um olhar um pouco menos interindividual e um pouco mais institucional e compreender que os governos do PT, que poderiam democratizar a mídia, nunca fizeram isso na prática. Tinham a oportunidade, mas deixaram escorrer por entre os dedos. E quando você percebe que as maiores emissoras de TV e a televisão ainda é extremamente importante no Brasil, daí você percebe que Band, Record, Globo, SBT são direitaças, você começa a entender como que acontece a grande reprodução ideológica no Brasil de naturalização de relações de produção capitalistas. De naturalização de um certo lugar do pobre, lugar do rico e por aí vai. E de uma naturalização de uma moralidade muitas vezes reacionária, no mínimo conservadora e no mínimo liberal individualizante, que faz com que a gente em nenhum momento consiga problematizar a vida cotidiana. Porque vale dizer, as novelas da Globo, e tem um monte de estudos sobre isso, em muitos aspectos, ela molda, ela não só reflete, mas ela também molda a sociabilidade das pessoas. Ela molda o imaginário, a maneira de se compreender quem que é o rico, quem que é o pobre, como é que o pobre deve ser, como é que o rico deve ser, e esse tipo de coisa. Então talvez falar de liberdade de expressão tenha muito mais relação com falar em ter grana para conseguir controlar meios de comunicação do que falar sobre, eu quero sair na rua e dar uma opinião controversa aqui, eu posso? Talvez não seja sobre isso, tudo bem?